Olá, seja bem-vindo ao Mulheres Lendo Juntas. Eu sou Lorena e vou ler com vocês a parte 2 do capítulo A Libertação Gay e o Feminismo Lésbico, do livro A Origem da Política Queer, escrito por Sheila Jeffreys, traduzido por Karen Mizuno e publicado aqui no Brasil pela editora Gina. Antes de iniciar a leitura, eu gostaria de lembrar que existem várias formas de fortalecer o projeto. Você pode curtir, comentar o que achou dos episódios e, claro, compartilhar com suas amigas. Seu apoio financeiro é muito importante para mantermos todo o trabalho de gravação, edição, revisão e posts dos episódios. Então, se puder, apoie com qualquer valor no Pix mulhereslendojuntas@gmail.com ou no apoia.se/mulhereslendojuntas. Estamos no Instagram, TikTok, Spotify, YouTube e Orelo, então não esquece de seguir, dar 5 estrelas e ativar as notificações para acompanhar as novidades. Agora sim, vamos para a leitura. Feminismo lésbico. O movimento de libertação das mulheres, que começou no Reino Unido e nos Estados Unidos no fim dos anos 60, estava repleto de lésbicas. Mas essas lésbicas não conseguiram colocar suas pautas na agenda do movimento de maneira imediata. Betty Friedan se referiu notoriamente às políticas lésbicas na Organização Nacional de Mulheres nos Estados Unidos como uma distração lavanda. Para isso tem uma nota. O termo é a tradução de lavender herring, uma expressão que faz referência aos termos red herring e lavender menace. A expressão lavender menace foi utilizada em 1969 por Betty Friedan, então presidente da Organização Nacional das Mulheres, para descrever a ameaça que ela supunha que as associações com o feminismo lésbico ou feminismo radical representavam para a organização e para o movimento de mulheres dentro da organização. Ela e outras feministas heterossexuais temiam que a ligação prejudicasse o movimento na obtenção de mudanças políticas em função da repulsa que o estereótipo da lésbica poderia causar. Voltando. O feminismo lésbico surgiu como resultado de 2 fenômenos. As lésbicas, dentro do movimento de libertação das mulheres, começaram a criar políticas feministas distintamente lésbicas, e as lésbicas da GLF saíram para se juntar a essas irmãs. Desde os anos 50, no Reino Unido e nos Estados Unidos, houve organizações lésbicas determinadamente separadas de organizações de homens, identificando seus próprios objetivos separadamente da dominação dos interesses masculinos e criticando o sexismo dos grupos gays. Algumas dessas primeiras organizadoras, como Phyllis Martin e Del Lyon, das Daughters of Billets, nos Estados Unidos, se tornaram influentes ativistas e teóricas dentro do novo movimento. Para isso ter uma nota. A Daughters of Billets foi a primeira organização para a defesa dos direitos das lésbicas nos Estados Unidos. Foi formada em São Francisco, Califórnia, em 1955. Voltando. O feminismo lésbico surgiu do entendimento de que os interesses de lésbicas e homens gays eram bem diferentes em vários aspectos, porque lésbicas pertencem à classe política das mulheres. A libertação lésbica, então, requer a destruição do poder dos homens sobre as mulheres. Não é possível descrever aqui as políticas e práticas do feminismo lésbico em detalhes. Eu não consigo fazer justiça a todos os grupos, atividades e ideias. É importante, entretanto, descrever os princípios que inspiraram o feminismo lésbico desde o começo e que o distinguiu das subsequentes formas políticas adotadas por lésbicas, particularmente na política queer. Os princípios do feminismo lésbico que o diferenciam de modo inequívoco da política queer de hoje são o amor entre mulheres, organizações, comunidades e ideias separatistas, a ideia de que o lesbianismo diz respeito à escolha e à resistência, a ideia de que o pessoal é político, a rejeição da hierarquia na forma de reprodução de papéis sexuais e do sadomasoquismo, a crítica da sexualidade da supremacia masculina, que erotiza a desigualdade. O amor por mulheres. A base do feminismo lésbico, bem como do feminismo radical desse período, foi o amor por mulheres. Feministas lésbicas entendiam que o amor por mulheres era fundamental para o feminismo. Como expresso por Charlotte Bunch em 1972, abre aspas, nós dizemos que uma lésbica é uma mulher cujo senso próprio e energias, incluindo a energia sexual, são centrados em torno de mulheres,
Ela é mulher identificada. A mulher identificada com mulheres se compromete com outras mulheres, oferecendo suporte político, físico e econômico. As mulheres são importantes para ela. Ela é importante para si mesma. Fecha aspas. Para isso tem uma nota. No que se refere à mulher identificada, no original é Woman Identified. Assim como Woman Identified Woman, traduzido na presente obra como Mulheres Identificadas com Mulheres, o termo denota mulheres que, independentemente de sua orientação sexual, são fêmeas centradas, ou seja, escolheram centrar suas vidas em torno de mulheres, direcionando e dedicando seu amor e sua prática política às mulheres e à libertação das mulheres. O conceito faz parte do arcabouço intelectual do feminismo radical, sobretudo lésbico. Voltando. Como pontuado por filósofas feministas, a filosofia e a cultura supremacistas masculinas são hostis ao amor e à amizade direcionados às mulheres. Janice Raymond explica que, abre aspas, em uma sociedade de ódio às mulheres, a amizade feminina tem sido um tabu a ponto de mulheres odiarem seu self original, fecha aspas. A criação do amor por mulheres era uma tarefa necessária à própria sobrevivência do feminismo. Se as mulheres não amassem a elas próprias e umas às outras, elas não teriam base para identificar e rejeitar as atrocidades contra mulheres. Para o movimento feminista, a solidariedade entre os oprimidos era uma base necessária para a organização, mas o amor por mulheres sempre foi considerado mais do que uma versão feminina da camaradagem. Raymond inventou o termo ginoafeto para descrever o amor por mulheres, que é fundamental ao feminismo. Ginoafeto, abre aspas, conota a paixão que mulheres sentem por mulheres, isso é, a experiência de uma profunda atração pelo self original vital e o movimento em direção a outras mulheres, fecha aspas. As políticas feministas precisam ser, abre aspas, baseadas na amizade. Portanto, o significado básico do ginoafeto é que mulheres afetem, movam, agitem e estimulem umas às outras até alcançarem o poder completo, fecha aspas. Para muitas feministas, a conclusão óbvia do amor por mulheres era o lesbianismo. Raymond explica que, apesar de seu conceito de ginoafeto não ser limitado ao lesbianismo, ela não entende por que há mulheres que amam mulheres que não conseguem alcançar o lesbianismo. Abre aspas. Se o ginoafeto abraça a totalidade da existência de uma mulher com e para o seu self e outras mulheres, se o ginoafeto significa colocar em primeiro lugar seu self vital e outras mulheres, e se o ginoafeto é um movimento em direção a outras mulheres, então muitas mulheres esperariam que mulheres que são ginoafeiçoadas e ginoafetivas fossem lésbicas. Eu não entendo por que o ginoafeto não se traduz em amor lésbico para muitas mulheres. Fecha aspas. O vínculo entre mulheres, que é o amor por mulheres ou ginoafeto, é bem diferente do vínculo entre homens. O vínculo entre homens é a cola da dominação masculina. Ele tem sido baseado no reconhecimento da diferença que os homens enxergam entre eles e as mulheres, e de que é uma forma de comportamento, a masculinidade, que cria e mantém o poder masculino. Mary Daly caracteriza o vínculo entre mulheres como vínculo biofílico, de amor à vida, a fim de distingui-lo de outras formas de vínculos na sociedade, dominada por homens. Ela enfatiza a diferença, abre aspas. O vínculo, como se aplica às bruxas, árpias, fúrias, anciãs, é tão completamente outro em relação ao vínculo masculino, da mesma forma que as bruxas são outras em relação ao patriarcado. A camaradagem, ou vínculo masculino, depende da energia sugada das mulheres, fecha aspas. Marilyn Frye, filósofa lésbica estadunidense, escreve em seu artigo sobre as diferenças políticas entre homens gays e mulheres lésbicas que vê a homossexualidade masculina como o apogeu do vínculo que forma a argamassa da supremacia masculina. O vínculo entre feministas lésbicas, entretanto, é herético, abre aspas. Se o amor entre os homens é a regra da cultura falocrática, como eu penso que é, e se, portanto, o homoerotismo é compulsório, então, homens gays devem ser contabilizados entre os cidadãos fiéis e leais cumpridores da lei,
enquanto as lésbicas feministas são pecadoras e criminosas, ou, caso sejam percebidas politicamente, insurgentes e traidoras. Fecha aspas. O amor por mulheres não sobrevive bem em uma política queer dominada por homens. Dentro de um movimento misto, os recursos, influências e o número massivo de homens dão a eles o poder de criar normas culturais. Como resultado, algumas lésbicas se tornaram tão desencantadas com seu lesbianismo e até com sua feminidade que há atualmente centenas, se não milhares de lésbicas no Reino Unido e nos Estados Unidos que transicionaram, isto é, que adotaram identidade não só de homens, mas de homens gays com a ajuda de testosterona e cirurgias mutiladoras. Lesbianismo como escolha e resistência. A lésbica do feminismo lésbico é uma criatura diferente da mulher homossexual, ou fêmea invertida, da sexologia ou dos movimentos assimilacionistas. Ela é bem diferente também do homem gay da libertação gay. Embora a libertação gay reconhecesse que a sexualidade é socialmente construída, não havia sugestão de que a homossexualidade estivesse sujeita a uma escolha voluntária, podendo ser adotada como uma forma de resistência ao sistema político opressivo. A feminista lésbica vê seu lesbianismo como algo que pode ser escolhido, bem como uma resistência política em ação. Ainda que os homens da libertação gay pudessem dizer "eu tenho orgulho", feministas lésbicas foram longe o suficiente a ponto de dizer "eu escolho". Raymond expressa isso como, abre aspas, mulheres não nascem lésbicas, mulheres se tornam lésbicas por escolha, fecha aspas. Isso não significa que todas que escolhem se identificar como lésbicas escolhem conscientemente seu lesbianismo. Muitas eram lésbicas antes de pensarem sobre o feminismo lésbico pela primeira vez. Mas, ainda assim, elas adotaram o entendimento de seu lesbianismo que Cheryl Clark em This Bridge Called My Back, a antologia histórica escrita por mulheres de cor estadunidenses, chamou de um ato de resistência. Clark explica, abre aspas, a maneira como uma mulher vive seu lesbianismo não importa. Ela rebelou-se contra tornar-se a concubina do mestre de escravos, ou seja, a mulher dependente do homem, a mulher heterossexual. Essa rebelião é um negócio perigoso no patriarcado, fecha aspas. A conexão genital nem sempre foi vista como o fundamento da identidade lésbica. Lillian Faderman, historiadora lésbica americana, explica que feministas lésbicas dos anos 70 lembravam as amigas românticas do século XIX sobre as quais ela escreve, que enfatizavam o amor e o companheirismo e não necessariamente incluíam conexões genitais em seus relacionamentos. A identidade de lésbicas feministas incluía regularmente tais ingredientes, como colocar mulheres em primeiro lugar em suas vidas e afetos e não se envolver em relações sexuais com homens. Apesar de a conexão genital não ter sido, para algumas, a base de sua identidade, um entusiasmo por relações sexuais ardentes certamente marcou o feminismo lésbico desse período. O sexo não estava ausente, mas ele não tinha o significado que tem para lésbicas queers, que escolhiam lésbicas feministas por serem antissexo. Mary Daly, a filósofa lésbica feminista americana, cujos escritos providenciaram inspiração para os movimentos dos anos 70 e 80 e continuam a fazê-lo, expressa o papel do sexo nos relacionamentos como, abre aspas, para mulheres identificadas com mulheres, o amor erótico não é dicotomizado de uma amizade radical entre mulheres, mas, ao invés disso, é uma importante expressão e manifestação de amizade, fecha aspas. Separatismo. O separatismo lésbico se distingue de outras variedades de políticas lésbicas por sua ênfase na necessidade de algum grau de separatismo das políticas, instituições e cultura dos homens. Tal separação é necessária porque o feminismo lésbico, como seu antepassado, o feminismo radical, é baseado no entendimento de que as mulheres vivem, como descreve Mary Daly, em um estado de atrocidade. O estado de atrocidade é a condição na qual mulheres têm, por séculos, em diferentes partes do mundo, sobrevivido a uma terrível violência e tortura. Estas eras incluem a caça às bruxas, por exemplo, a epidemia de violência doméstica, que está agora destruindo vidas de mulheres tanto nos países ricos quanto nos pobres, bem como a indústria do sexo e sua variante atual,
uma indústria internacional massiva e deliberadamente cruel de tráfico sexual. Como coloca Daly, abre aspas, o patriarcado é ele próprio a religião prevalecente do planeta inteiro, e sua mensagem essencial é a necrofilia. Todas as ditas religiões que legitimam o patriarcado são várias seitas subordinadas sob seu vasto guarda-chuva ou cobertura. Todas, do budismo e o hinduísmo ao islã, o judaísmo, o cristianismo, até suas derivações seculares, tais como o freudianismo, o junguianismo, o marxismo e o maoísmo, são infraestruturas do edifício do patriarcado. Fecha aspas. Essa condição em que as mulheres vivem é criada e sustentada a partir de um sistema de ideias que é representado pelas religiões do mundo, pela psicanálise, pela pornografia, pela sexologia, pela ciência e a medicina e pelas ciências sociais. Todos esses sistemas de pensamento são fundamentados sobre o que Monique Wittig chama de a mente hétero, isso é, moldado pela heterossexualidade e suas dinâmicas de dominação e submissão. Essa mente hétero, aos olhos de feministas lésbicas radicais, é onipresente nos sistemas de pensamentos da supremacia masculina. A crítica feminista lésbica a todo esse sistema de pensamento supremacista masculino é extensa em sua visão e originalidade, sua coragem e criatividade. Quando eu falo de feminismo radical e feminismo lésbico no mesmo fôlego, é porque, na maioria das vezes, as principais pensadoras do feminismo radical foram também lésbicas, e o feminismo lésbico cresceu de uma base feminista radical. O pensamento visionário necessário para criar a visão de mundo do feminismo lésbico não poderia ser facilmente desenvolvido dentro de um movimento misto de libertação gay. Dentro do movimento misto, eram as ideias tradicionais masculinas do freudianismo, por exemplo, que dominavam as discussões. A análise crítica e a forte rejeição ao freudianismo como a filosofia anti-mulher por excelência formaram uma pedra basilar crucial para a criação da teoria feminista. O freudianismo havia se desmontado e criticado já em 1946 por Viola Klein em seu livro O Caráter Feminino, e depois, quando o feminismo ressurgiu no final dos anos 60, foi novamente sujeito a duras críticas em Políticas Sexuais de Kate Millett e Atitudes Patriarcais de Eva Figs. As ideias de Foucault, também baseadas nas tradições de supremacia masculina e, portanto, no apagamento e degradação das mulheres, tornaram-se centrais para o movimento dos homens gays no final dos anos 70. Raymond mostra como Foucault reverenciava o Marquês de Sade, dizendo, abre aspas, um Deus morto e a sodomia são os limiares da nova elipse metafísica. Sade e Bataille, fecha aspas. O motivo da fama de Sade, como já havia sido apontado por muitas comentadoras feministas, foi a brutalização de mulheres em formas novas e extremas. A construção de um espaço para criar uma outra visão de mundo foi o motivo crucial para o separatismo lésbico. O separatismo lésbico é a separação das lésbicas de organizações gays mistas e, em alguns casos, particularmente nos Estados Unidos, do movimento de libertação das mulheres. Lésbicas separaram-se para formar seus próprios grupos, livrarias, cafés e editoras. Frequentemente, os espaços separados criados por lésbicas destinavam-se a mulheres em geral, não especificamente a mulheres lésbicas. A energia das lésbicas sustentava a maioria dos espaços separados para mulheres, incluindo abrigos de violência doméstica. Há duas maneiras bastante diferentes de separatismo lésbico. Algumas separam-se para criar uma cultura, um espaço e uma comunidade lésbicas nas quais elas possam viver tão separadamente quanto possível do male-stream, sendo male-stream um trocadilho entre male, macho, e mainstream, convencional, hegemônico, e serve para denotar o caráter de dominância masculina no pensamento hegemônico e na cultura dominante. Esse é o objetivo. Essa forma de separatismo pode apresentar um perigo para o feminismo que estas lésbicas defendem. Ele pode se tornar uma dissociação do mundo, de forma que o contexto em que certas práticas e ideias originadas da supremacia masculina seja esquecido e qualquer coisa feita e pensada por lésbicas possa ser aceita. Janice Raymond explica, abre aspas,
Mesmo um distanciamento radical e voluntário do mundo, originalmente tomado como uma instância política feminista necessária e desafiadora, pode produzir uma visão limitada do mundo que expõe mulheres a ataques. Uma consequência significativa da dissociação é que mulheres podem se tornar ignorantes das condições no mundo real, condições que podem dificultar sua própria sobrevivência. Fecha aspas. Dessa forma, o sadomasoquismo criado por lésbicas ou a reprodução de papéis na forma de butt e femme podem parecer práticas inventadas por lésbicas ao invés de terem emergido da dominação masculina. Raymond explica que, abre aspas, embora o sadomasoquismo lésbico possa surgir num contexto onde mulheres estão politicamente dissociadas do mundo exterior, ele, ao mesmo tempo, assimila forçosamente as mulheres a um mundo de sexualidade masculino, esquerdista e gay. Fecha aspas. Raymond recomenda um tipo diferente de separatismo, no qual a inside outsider consegue viver no mundo feito por homens enquanto trabalha para mudá-lo a partir de uma base separada, baseada na amizade e na cultura femininas. Abre aspas. A dissociação que eu critico não é a que consiste em mulheres se unindo separadamente para então influenciar o mundo real, mas sim a dissociação que proclama uma retirada desse mundo. Fecha aspas. Nessa forma de separatismo, que as feministas revolucionárias no Reino Unido nos anos 70 chamaram de separatismo tático, ao invés do separatismo como fim em si mesmo, feministas lésbicas são capazes de desenvolver ideias e práticas contrárias ao pano de fundo da realidade das vidas da maioria das mulheres. Elas estão cientes do estado de emergência e trabalham para pôr um fim nele. Portanto, o sadomasoquismo, por exemplo, deve ser avaliado quanto às suas origens na cultura supremacista masculina, ao que ele significa para a vida das mulheres e a sua adequação para a sobrevivência coletiva das mulheres. A base do feminismo lésbico sempre foram as instituições e a cultura lésbicas feministas separadas. O pessoal é político. Feministas lésbicas trouxeram do feminismo radical o entendimento de que o pessoal é político. Essa frase resume a importante revelação do feminismo do fim dos anos 60 e dos anos 70, de que a igualdade com os homens na esfera pública era um objetivo insuficiente, se não sem sentido. Algumas feministas afirmaram simplesmente que uma mulher que queria ser igual aos homens não tinha ambição. Outras analisaram as limitações dessa estratégia com mais detalhes, apontando para a dinâmica da vida pessoal heterossexual como a responsável por aprisionar mulheres e limitar seu envolvimento com a vida pública, e que a própria definição de vida pública, incluindo suas formas e conteúdos, deriva precisamente da posse dos homens dos serviços de um anjo de lar. Betty M. Baron explica que esse princípio do feminismo radical surgiu da desprivatização e da politização da vida pessoal que começou com a nova esquerda nos anos 1960. A hierarquia tinha que ser eliminada da vida pessoal para que a face da vida pública mudasse e para que as barreiras entre o público e o privado fossem quebradas. Assim, lésbicas feministas, bem como muitos homens gays liberacionistas, rejeitaram a reprodução de papéis sexuais e de qualquer manifestação de desigualdade em relacionamentos lésbicos. Elas consideravam que lésbicas que se envolviam na reprodução de papéis sexuais estavam imitando padrões nocivos da heterossexualidade e se tornando obstáculos no caminho da libertação lésbica. A visão de futuro das feministas lésbicas não consistia em um mundo público de oportunidades oficialmente iguais, baseado em um mundo privado, no qual a desigualdade pode ser erotizada e explorada para fins de excitação. O público e o privado deveriam ser parte de um todo, moldadas para representar uma nova ética. Teóricas lésbicas feministas entenderam o entendimento de que o pessoal é político a uma crítica não só a alguns aspectos opressivos da heterossexualidade, mas à heterossexualidade em si. Elas argumentaram que a heterossexualidade é uma instituição política em vez de um resultado da biologia ou de uma preferência individual. Adrienne Rich, por exemplo, diz que a heterossexualidade precisa ser analisada como um sistema político que exerce tanta influência quanto o capitalismo e o sistema de castas.
No caso do sistema da heterossexualidade, mulheres são forçadas ao papel de servir ao homem sexualmente e por meio de outras formas de trabalho. O trabalho é extraído da mulher através de sua posição subordinada dentro da família e justificado pelo amor romântico ou por expectativas culturais. Esse sistema é imposto através do que Rich chama de apagamento da existência lésbica, da violência masculina, das pressões familiares, de restrições econômicas, do desejo de se encaixar e evitar o ostracismo e a discriminação. A análise lésbica feminista da heterossexualidade demanda uma nova linguagem. Janice Raymond forneceu algumas palavras para analisar a forma pela qual a heterossexualidade funciona como instituição política, tais como a heterorrealidade e as heterorrelações. Eu tenho sugerido que o termo heterossexual seja usado para denotar a prática sexual que se origina do poder masculino e da subordinação feminina, erotizando disparidades de poder, e que a palavra homossexual é mais adequada ao desejo que erotiza a uniformidade de poder ou igualdade. Tal linguagem dá um novo valor ao termo homossexual, uma oposição à favorecida sexualidade da dominação masculina, que é heterossexual. No Reino Unido dos anos 90, lésbicas feministas editaram livros que levaram a discussão adiante ao encorajar feministas, tanto lésbicas quanto heterossexuais, a analisarem a heterossexualidade, bem como sua rejeição ou aceitação dessa instituição e prática. Os teóricos gays não se engajaram muito nessa questão. Uma versão desenraizada da crítica lésbica feminista foi levada para dentro da política queer, mas a versão queer analisa a heterossexualidade como um problema para aqueles que se veem como queers, ao invés de vê-la como uma instituição que oprime mulheres. Foi a crítica feminista lésbica e radical da sexualidade e dos relacionamentos, a ideia de que o pessoal é político e precisa mudar, que veio a ser desafiada nos anos 80, naqueles que desde então foram chamados de debates feministas sobre sexualidade ou guerras do sexo. Uma nova variedade de lésbicas pornógrafas e sadomasoquistas escarneceram os entendimentos de lésbicas feministas de que o pessoal é político, bem como a importância da igualdade no sexo e no amor, como se eles fossem anti-sexo. Erotizando a igualdade. A criação de uma sexualidade de igualdade, em oposição à sexualidade da supremacia masculina, que erotiza a dominação masculina e a subordinação das mulheres, é um princípio vital do feminismo lésbico. Feministas radicais e feministas lésbicas radicais nos anos 70 e 80 argumentaram que a sexualidade é construída através da opressão das mulheres, tendo importante papel em sua manutenção. A sexualidade é socialmente construída para homens a partir de sua posição de dominação e para mulheres a partir de sua posição de subordinação. Assim, ela erotiza a desigualdade de mulheres, o que forma o excitamento do sexo sob a supremacia masculina. Como resultado, argumentam as feministas radicais, a sexualidade dos homens comumente toma a forma de agressão, objetificação, eliminação da emoção e a centralização do sexo em torno do acesso peniano ao corpo da mulher. Para mulheres, a sexualidade assume a forma de prazer em sua posição de subordinada e na erotização da dominação masculina. Esse sistema não funciona de forma eficiente. Assim, ao longo do século XX, um exército de sexologistas e de escritores de conselhos sexuais procurou encorajar, treinar e chantagear mulheres a terem orgasmos, ou, ao menos entusiasmo sexual, no intercurso sexual pênis na vagina, de preferência na posição de papai e mamãe, de forma que o homem continue por cima. Aqueles que aplicavam a sexologia identificaram o fracasso das mulheres em obter tal prazer como resistência política, ou, até mesmo, como uma ameaça à civilização. A construção da sexualidade em torno da erotização da subordinação das mulheres e da dominação dos homens é problemática também por outros motivos. Essa sexualidade sustenta a violência sexual masculina em todas as suas formas, criando aos homens uma prerrogativa sexual para usarem mulheres, as quais dissociam para sobreviver dentro da prostituição e da indústria pornográfica. Dessa forma,
feministas radicais e feministas lésbicas entenderam que a sexualidade precisa mudar. A sexualidade da desigualdade, que torna excitante a opressão das mulheres, é um obstáculo direto a qualquer movimento de mulheres na direção da igualdade. É difícil trabalhar por igualdade quando a realização desse objetivo destruiria o prazer do sexo. Assim, é importante tornar a igualdade excitante. Apenas uma sexualidade de igualdade é um objetivo consistente com a libertação das mulheres. Durante as guerras do sexo dos anos 80, esse entendimento feminista sobre o sexo como sendo moldado pela dominação masculina e necessitando de reconstrução, tornou-se objeto de um ataque feroz. As guerras do sexo lésbicas desenvolveram-se simultaneamente às guerras do sexo feministas, as quais começaram como um movimento reacionário ao sucesso da campanha feminista contra a pornografia no fim dos anos 70 e começo dos anos 80. Algumas feministas e algumas lésbicas, principalmente aquelas com mais raízes no feminismo socialista do que no feminismo radical, ou aquelas envolvidas na política de gênero mista, fizeram campanhas em oposição à política anti-pornografia das feministas radicais e lésbicas. Naquele tempo, pareceu que as críticas das feministas radicais sobre a pornografia e a violência sexual estavam ganhando algum reconhecimento dentro da sociedade mainstream. Parecia que as análises feministas da pornografia como violência contra a mulher, por exemplo, poderiam levar à introdução de legislações em alguns estados dos Estados Unidos na forma de uma portaria elaborada por Andrea Dworkin e Catherine McKinnon. O grupo britânico Women Against Violence Against Women estava tendo algum sucesso no começo dos anos 80, fazendo com que o Conselho da Grande Londres removesse propagandas sexualmente violentas dos metrôs de Londres. Houve um momento, por volta de 1980 e 82, em que realmente pareceu que as campanhas feministas anti-pornografia teriam alguma chance de sucesso. Em reação a isso, algumas mulheres nos Estados Unidos e no Reino Unido começaram a fazer campanhas e a escrever em defesa da pornografia, seja com base no argumento da liberdade de expressão ou porque elas aprovavam positivamente a pornografia, desejando que ela fosse mais acessível às mulheres. O furor dos argumentos que ocorreram em torno da questão importantíssima de se era necessário desafiar a pornografia foi chamado, por aqueles que defendiam os direitos de pornógrafos e consumidores de pornografia, de debates sobre sexualidade ou guerras do sexo. As guerras ou debates constituíram um divisor de águas político crucial na história dessa onda do feminismo. Os debates interromperam um progresso real em direção à criação de uma sexualidade de igualdade, colocando em curso uma marcha no sentido contrário, na qual práticas sexuais e de gênero que teóricas e ativistas feministas haviam desafiado como sendo hostis aos interesses das mulheres, começaram a ser promovidas como sendo libertadoras ou mesmo transgressoras e politicamente revolucionárias. A diferença de poder entre homens e mulheres foi erotizada no sadomasoquismo, por exemplo, em vez de ser desmantelada. As guerras do sexo lésbicas focavam nas questões da pornografia lésbica e do sadomasoquismo lésbico. Kimberly O'Sullivan, que estava do lado pró-pornografia e pró-sadomasoquismo, diz que as guerras do sexo estavam inteiramente restritas à comunidade lésbica na Austrália e não haviam se infiltrado no feminismo hegemônico. Feministas lésbicas argumentaram que quando lésbicas se envolveram em práticas de pornografia e sadomasoquismo, importaram os valores de dominação e submissão da sexualidade da supremacia masculina para a cultura lésbica. Essas práticas replicaram ódio às mulheres da cultura mainstream, mesmo quando as praticantes e pornógrafas eram lésbicas. As lésbicas, como foi apontado, são criadas em uma cultura de supremacia masculina. Algumas têm a sexualidade construída através do abuso sexual infantil e da prostituição e pornografia. Enquanto lésbicas feministas escolhiam rejeitar explicitamente esse treinamento, algumas lésbicas o adotavam e o celebravam. As guerras do sexo foram abastecidas pelo que chamei de revolução sexual lésbica. Uma indústria sexual foi criada por e para lésbicas por meio da venda de pornografia lésbica, de brinquedos sexuais e de consolos no início dos anos 80.
Os valores sexuais dessa indústria vieram da prostituição e da pornografia feita por homens, bem como muitos de seus funcionários. A lésbica que criou a principal revista para lésbicas nos Estados Unidos, On Our Backs, por exemplo, era uma stripper. Essa indústria também foi abastecida pelo fato de que algumas lésbicas, que tiravam prazer da pornografia e do sadomasoquismo, estavam determinadas a proteger esse prazer das críticas das lésbicas feministas. Lésbicas que criticavam a sexualidade de dominação e submissão desconsideravam que suas respostas sexuais eram também afetadas pela sadossociedade, mas elas buscavam uma mudança. Aquelas que defendiam a sexualidade da desigualdade não queriam mudar. Proteger essa sexualidade exigia a reprivatização da sexualidade. Para situar as respostas e as práticas sexuais fora dos limites da análise política, elas precisavam ser separadas do político e tornadas privadas mais uma vez. Gayle Rubin, uma lésbica estadunidense sadomasoquista, providenciou importante fundamentação teórica para a reprivatização do sexo. Ela se envolveu em uma manobra ousada e notavelmente bem-sucedida para isolar a prática sexual da discussão feminista. Em 1984, em um artigo intitulado Thinking Sex, Pensando o Sexo, ela argumenta que a sexualidade e o gênero precisam ser teoricamente separados. Assim, o gênero é aquilo que pode ser propriamente analisado pelas lentes feministas, enquanto a sexualidade não é adequada para uma análise feminista, devendo ser vista como uma forma separada de opressão a ser analisada por libertárias sexuais e sadomasoquistas, assim como ela. Sua manobra remove convenientemente da crítica feminista o sadomasoquismo e outras práticas de sexo hierárquico, tal como abuso sexual infantil, o que tornou seu ensaio extremamente celebrado dentro dos novos estudos queers. Ele é constantemente reproduzido, mesmo em antologias feministas, a despeito do fato de ser visto como uma tentativa de limitar a análise feminista, impedindo que mulheres incômodas analisem práticas predominantemente gays masculinas. Seu ataque tático foi visto como problemático até mesmo pela representante da teoria queer, Judith Butler, que aponta que a emancipação da sexualidade da análise feminista, pregada por Rubin, abre aspas, coaduna com o conservadorismo convencional e com a dominação masculina em suas muitas e variadas formas, fecha aspas. Feministas lésbicas notaram que o centro do trabalho de Rubin era a reprivatização da sexualidade. A filósofa feminista Beth M. Baron descreve que Rubin se engajou em uma fuga do feminismo e afirma que ela contribui para a construção de um feminismo para o qual o pessoal não é político. O trabalho de Rubin proveu uma base teórica para a oposição considerável que se desenvolveu nos anos 80 em direção à compreensão feminista acerca da necessidade de se analisar politicamente e transformar a sexualidade. A indústria do sexo providenciou a motivação comercial. Todos os princípios do feminismo lésbico foram atacados nos anos 80 e 90. As organizações, a cultura e a existência das lésbicas separatistas foram atacadas ao mesmo tempo em que algumas lésbicas, durante os anos 90, desenvolveram um relacionamento novo e próximo com homens gays na política queer. O amor por mulheres foi visto como suspeita, enquanto a masculinidade se tornava o valor mais alto dentro de uma cultura queer mista. A sexualidade foi o ponto crucial de divergência nas guerras do sexo lésbicas. Ela também é, como argumentarei neste livro, a diferença mais importante entre o feminismo lésbico e a política queer. Embora muito possa ser escrito sobre a agenda queer em outros aspectos, é a agenda queer para a sexualidade que será examinada aqui em detalhes. As lésbicas que procuraram despolitizar a sexualidade, opor-se à crítica feminista sobre a erotização da dominação e da submissão no sadomasoquismo, próprias da dinâmica da pornografia e da prostituição, identificaram-se com a nova política queer. Para elas, atacar o feminismo como se ele fosse entediante e não sexy foi um tipo de rito de passagem para essa nova política.